Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva ao lado dessas feras aqui que já estão querendo mais tempo para falar e o programa nem começou. Chico Lang. Boa noite, Celso Cardoso, boa noite, Salazar, boa noite, amigos da TV Gazeta. Eu ainda quero saber por que o técnico do Corinthians, o senhor Fernando Lázaro, ainda não deu a primeira entrevista coletiva como treinador do Corinthians. Por que que a diretoria não bota esse homem para falar? Eu estou cansado de entrar no celular e ver lá nas mídias do Corinthians o tal do Fernando Lázaro falando da vida dele, que ele era pequeno, que ele cresceu, que faz o scout, que faz isso, faz aquilo. Mas cadê as perguntas ali, face to face? Você gastou seu inglês agora, hein? Face to face. O cara a cara. Do noroeste da Austrália. Exatamente. Contar a vida dele para a torcida do Corinthians. Não adianta ele botar na mídia do Corinthians. Então, ó, eu tô achando que vão puxar o tapete desse moço já, para vir um treinador aí daqueles que não resta a menor dúvida. Sei lá, minha impressão, mas do Salazar que sabe mais de Corinthians que eu. Boa noite, Salazar. Boa noite, Celso. Boa noite, Chico. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Bom, a gente conversou sobre isso na redação, né? Com o Vitor Pereira, claro, como é um técnico de fora... Programa é só abertura, tá, gente? É só abertura. Ele não está valendo ainda? Não está valendo? Vamos pro break daqui a pouquinho. O Salazar, ele tem a resposta, tá? Não, calma. Ele tem a resposta. Então vocês ficam aí mais um pouquinho aí, espera, tá. Não tira a bunda da cadeira, que nós já voltamos já. Trouxe uma curiosidade. No roteiro estava só boa noite, Chico, e boa noite, Salazar. Não adianta, aqui é fogo. Era só isso. Fala mesmo. Pra você acreditar que eu tava falando sério, já estavam brigando por mais tempo no programa. Olha só, no programa de hoje você vai acompanhar os gols da Copa São Paulo Futebol Júnior, a apresentação grandiosa de Luiz Soares no Grêmio, que é de fazer inveja para muitos torcedores de vários clubes, a chegada de mais um reforço no São Paulo e todas as notícias dos grandes clubes paulistas. Fique com a gente, voltamos logo depois dessas dicas. E nós estamos de volta já com a enquete do dia. Daqui a pouco vamos mostrar como foi a apresentação do guarda-metas, como já o Chico fala tanto do Vitor Pereira, nós vamos falar numa linguagem, né, de português de Portugal. Não, guarda-metas. Mas guarda-metas, quando eu era garoto, jogava na várzea, o cara falava goalkeeper, né? Goalkeeper, né? Vai ala, vem linha. Quer dizer, aí foi mudando, né? Foi mudando, né? Foi mudando. O goleiro Rafael no São Paulo. Mas eu já quero saber de você que nos acompanha e também do Chico e do Salazar o seguinte: quem deve ser o goleiro titular do São Paulo? Felipe Alves, Jandrei ou Rafael? Entre no site gazetesportiva.com para deixar o seu voto. Já dá para ter uma ideia? Não, nenhuma, né? Nenhuma. Eu acho que são todos do mesmo nível. Eu também acho. A falta de resposta, para mim, só deixa claro como o São Paulo está trabalhando mal essa questão, né? Você tem três goleiros contratados, né, recentemente. Ninguém está aí há muito tempo. Bons goleiros. Mas são três apostas, é como você falou, Celso. São todos ali mais ou menos do mesmo nível. Nenhum deles é de primeira classe. Será que você trabalhar com três goleiros, nenhum de primeira classe, sendo o São Paulo, né? Eu sempre fui a favor de que goleiro de time grande, para mim não é lugar para aposta. Para mim não tem que ter aposta. Tem que ser o goleiro. E aí você cria alguém ali para vir tentar tomar o lugar e tal. Agora, você ter três apostas, três goleiros mais ou menos do mesmo nível e nenhum deles de alto nível. O Everton, bom, mas é para escolher um, não é para escolher um. Ele era já top? O Everton já era campeão olímpico, já tinha experiência de seleção brasileira. Foi revelado no Corinthians, aprendeu a jogar no Corinthians aí. Já era bom goleiro, já tinha sido campeão, titular. Por exemplo, tinha ganhado a Olimpíada, né? Ele tinha ganhado a Olimpíada. Foi reserva nos dois clubes que passou. Não foi titular em nenhum deles, perdeu a concorrência nos dois clubes que passou, agora chega para tentar ser titular de São Paulo. Jandrei, mesma coisa, ele não tinha nem jogado em clube grande. Então, assim, eu não acho que o São Paulo vai muito mal nessa questão de goleiro. Deixou passar Walter, deixou passar o Everson, inclusive. O Lomba também poderia. Agora, eu desses três aí, ficaria com o Jandrei. Pelo menos é o que já está mais acostumado. Sinceramente. O chileno nos dirige hoje, talvez você fique preocupado ainda que tem muito tempo, né? Já foi, ó. O tempo já foi, só na abertura e só agora nessa introdução. Por exemplo, o Palmeiras só resolveu esse problema quando contratou o Praz, certo? O Atlético só resolveu esse problema quando contratou o Vitor. Então, assim, não adianta. Tem clube de massa grande, com peso, não adianta. Tem que contratar um goleiro.
É de gol que você gosta? Então tem show de gols da Copa São Paulo de Futebol Júnior na sua tela. E não é só isso não, também tem homenagem dos meninos da Vila ao Rei Pelé. Dá uma olhada. No terceiro dia de maratona de jogos da Copinha, Santos e São Paulo estrearam e fizeram bonito. Pelo grupo 26, Santos e São Raimundo se enfrentaram num jogo recheado de homenagens ao Rei Pelé, com direito a pausa para palmas aos 10 minutos e estreia da coroa em alusão ao rei sobre o escudo do Peixe. O Santos abriu o placar com David após lambança da defesa do São Raimundo. E ampliou com Fernandinho, que fez esse belo gol e homenageou o rei na comemoração. Na volta do segundo tempo, o São Raimundo até ameaçou uma reação nesse gol de falta de Diego. Mas Paulo César, após passe de Fernandinho, deu números finais à partida. Santos 3, São Raimundo 1. Já em Marília, o tricolor do Morumbi venceu o Porto Velho de Rondônia por 3-0. Belém abriu o placar de cabeça, após belo passe de calcanhar, 1-0 São Paulo. Em seguida, o centroavante Thales aproveitou a lambança do goleirão e ampliou. E para fechar o placar, Negrucci fez esse golaço de falta. Final de jogo, São Paulo 3, Porto Velho 0. Estão gostando dos grandes São Paulo na Copinha? Ô Celso, é o seguinte, só para avisar o menino Fernandinho aí, que fez o gol em homenagem ao Pelé. Fernandinho, o Pelé quando socava o ar, ele continuava olhando para frente quando socava o ar. Ele não ficava olhando do lado. Você socou o ar, olhou do lado. Não precisava olhar do lado. Só isso. A próxima vez a homenagem crítico hoje, hein? Tá, mas a homenagem é certa. Veio afiado. Hoje você veio afiado. Dos 1000 gols do Pelé, eu tive o privilégio de ver pelo menos os 400. E no campo. Então era assim, o Pelé ia para a arquibancada, socava o ar olhando para o céu, olhando para o nada, como que agradecendo a Deus pelo gol que ele fez. Então, Fernandinho, homenagem é certa. Outra coisa aí, esse Thales aí que está jogando é aquele que o São Paulo colocou, né? O Rogério Ceni aproveitou ele no ano passado, na temporada passada. Então é isso que tem que fazer. Acabou a Copinha, vai treinar com os titulares. Aproveita os meninos da base, né? Exatamente. Sai da base e vai para lá. Quem sabe o goleiro de São Paulo não ganha uma vaguinha nessa, né? Diz aí, Salazar. Quem sabe. Eu achei muito bacana a homenagem feita para o Pelé. Não ser um minuto de silêncio tradicional, ter parado no minuto 10, aquilo chama mais atenção, né? Inevitavelmente chama mais atenção. E esses meninos devem estar descobrindo o Pelé agora. Exatamente. Então, parar o jogo, durante o jogo, olha, quem teve essa ideia, está de parabéns. Trouxe toda uma reflexão, foi emocionante. Quem estava transmitindo, até quem estava pela televisão, eu vi alguns relatos nas redes sociais, o pessoal na televisão se emocionando. Então, assim, para mim, o grande destaque foi a homenagem feita para o Rei Pelé, que não poderia deixar de existir. Houve e foi até melhor do que eu esperava. É verdade. Olha, a Copa São Paulo, além de revelar grandes jogadores para o Brasil e para o mundo, também serve como uma espécie de aperitivo antes do início da temporada do futebol profissional. Vamos ver, então, quais são as competições que vão compor o calendário de 2023? Antes de começar a assistir essa reportagem, vai lá, pega seu bloquinho, a caneta ou abre o bloco de notas do celular, porque a pauta é o calendário do futebol brasileiro para 2023. A única novidade é que as finais da Copa do Brasil neste ano serão disputadas aos domingos e não mais às quartas-feiras. E como não vai ter Copa do Mundo, as tabelas não estão tão apertadas como no ano passado, mas não pense você que teremos muitos espaços entre as partidas, pois as 16 datas para os estaduais foram mantidas. Aliás, eles vão começar dia 15 de janeiro e vão terminar dia 9 de abril. Nesse período, conheceremos 2 campeões. Dia 28 de janeiro, Palmeiras e Flamengo vão decidir a Supercopa do Brasil. E nos dias 8 e 15 de fevereiro, o rubro-negro carioca vai lutar pela Recopa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle.
A Maratona Flamenguista também tem um Mundial de Clubes pela frente. O torneio da FIFA vai acontecer no Marrocos entre os dias 1º e 11 de fevereiro. Falando de torneios internacionais, já teremos jogos pela desejada Libertadores da América, dia 8 de fevereiro. A glória eterna será definida lá no dia 11 de novembro. A Copa Sul-Americana é um pouco mais curta, começa dia 8 de março e acaba dia 28 de outubro. O torneio que paga mais aos clubes, a nossa Copa do Brasil, terá 7 meses de disputa, entre 22 de fevereiro e 24 de setembro. O Brasileirão da Série A vai começar dia 15 de abril, logo depois do fim dos estaduais, e terá a última rodada no dia 3 de dezembro. 2023 não é um ano de muita expectativa sobre a seleção brasileira, mas as convocações sempre causam calafrios nos clubes, certo? Ao menos a promessa da CBF é que não teremos jogos por aqui nos períodos em que a seleção se reunir. Anotou tudo direitinho aí? Não? Tudo bem, fica tranquilo, porque realmente é muito jogo, muita data. Então, é só ficar ligado aqui no Gazeta Esportiva que você não vai perder nada da temporada 2023 do nosso futebol brasileiro. Aleluia, irmão! Foram necessários anos para que a data FIFA, que foi criada justamente para os jogos das seleções não canibalizarem as datas dos clubes, fosse respeitada no Brasil. Ainda é um problema, né, Celso? Porque tem aquela coisa, marca pro dia seguinte, o cara tá no voo. Né? Sim, ainda tudo bem, mas ainda assim, né, existe um respeito. Aleluia. Aí que tá, né? 2023 começa bem. E a gente começou 2023 não tão bem assim, Celso, porque não tem um técnico na seleção. Ah, mas calma, Chico. A promessa da CBF é que ele seria anunciado em janeiro. Ainda não terminamos em janeiro. Terminou em então, janeiro. Assim, eu tô bem mas só vai ter jogo em março, não é? Isso. Eu tô bem paciente quanto a isso. A gente sabe que a CBF está tentando técnico estrangeiro, teve a questão na conversa com o Ancelotti. Como eles já se manifestaram e disseram que a ideia era anunciar até o final de janeiro, eu vou esperar. Claro. Eles mesmos já deram prazo, eu prefiro esperar, vamos aguardar. Agora, eu gostaria muito que a CBF desse a devida atenção para o Campeonato Brasileiro como ela dá para a Copa do Brasil. Porque é o campeonato onde tem Você fala em premiação? Porque a Copa do Brasil ela tem a maior premiação financeira. Isso leva o interesse dos clubes. Você vai cobrir um jogo de Copa do Brasil, o evento também é diferente. É muito mais bem vou dar um exemplo. Organizado, as placas, né? São eletrônicas, de patrocinadores, tem efeito de luz. Fogo. Tem toda uma show questão. De artista. Estão valorizando bastante a Copa do Brasil. As finais agora serão aos domingos, não mais às quartas-feiras à noite. Vão valorizar muito mais. Só que, na minha opinião, não adianta. Pode fazer o que for. O campeonato mais importante é o Campeonato Brasileiro, nacional. O campeonato mais importante nacional é o brasileiro. Então a CBF, que vai perder, entre aspas, o brasileiro para a Liga, porque a Liga vai sair do papel, isso é fato, vai acontecer, a impressão que eu tenho é que ela está assim, ó. Deixa o Campeonato Brasileiro de lado. Deixa o brasileiro aí. A Copa do Brasil continuaria com ela, né? Exato, então ela está focando na Copa do Brasil. Então assim, eu torço para que a Liga saia logo, porque claramente o Campeonato Brasileiro está ficando escanteado. Eu concordo com você até a página 10. Eu acho que a CBF devia mesmo dar uma premiação maior para o campeão brasileiro. Deu aí 100 mil reais pro Palmeiras, né? Não, 100 mil reais? Foi menos. Foi 60 mil, uma coisa assim. 60 milhões. 60 milhões. 60 milhões. Então, quer dizer, o que é 60 milhões? Pô? Quanto ganhou o Flamengo com a Copa do Brasil e com a Libertadores? Quer dizer, tirou o dobro disso aí. E o Campeonato Brasileiro realmente é um campeonato longo, difícil de disputar, merecia um prêmio maior, os 4 primeiros colocados. E o resto ganhava o que tinha que ganhar, uma recompensazinha. Mas dividem muito o dinheiro que a CBF tem no Campeonato Brasileiro. Agora, aqui entre nós, hein? Palmeiras campeão, 45 milhões, campeão brasileiro. Imagina. 45 milhões não tapa o buraco do prêmio da Copa do Brasil, 80 milhões. O prêmio da Copa do Brasil é bem mais. E da Libertadores passou de 100. Agora, só uma coisa... Não, a Libertadores acho que não chega a 100 não, viu, Chico? Acho que chega sim, chega a 100. Agora, mais uma coisinha. Esse ano aqui, hein, Libertadores... Vai estar uma pegada legal, hein? 60 não, né? 60 milhões vai para o campeão, sem contar as fases que ele acumula dinheiro. Que ele acumula. Então ele vai e bate coisas lá, perto dos 80 milhões. Dos 80 milhões. Absurdo, Aqui, ó,
Libertadores esse ano aqui vai estar pegando fogo, hein? Ó, Corinthians e Flamengo. Por causa dessa rivalidade com o Vitor Pereira aí. Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians. Que Palmeiras não e Flamengo. Palmeiras e Flamengo, que são coisas que estão ali, né? Estão tudo engasgado na garganta. Então, já vai começar com o Palmeiras e Flamengo aí disputando a Supercopa, né? Exato. Então, quer dizer, é um ano de muitas expectativas. Outra coisa legal é que por né? causa da Copa do Mundo, a temporada do ano passado teve que acabar ali na primeira quinzena de novembro. E agora ela vai invadir dezembro, né? Acaba só no começo de dezembro, também já ajuda um pouquinho, né? Ajuda. E o troféu Mesa Redonda deve vir no dia seguinte que acaba o campeonato. Né? Vamos arrebentar, Celso. Sem dúvida. Ó, chegou a hora de falarmos das novidades do mercado da bola. O Chico falou aí que tem um monte de competição, o Salazar também, enfim. E a gente tem as informações sobre as principais movimentações dessa janela de transferências. E quem traz essas informações, na verdade, é o nosso querido Osmar Garrafa. Grande noite para você, Garrafa. Quer dizer que o Grêmio preparou uma festa grandiosa pensando não, né, para apresentar o Luis Soares? Boa noite, Celso. Boa noite a você, boa noite a todos. E olha, um detalhe importante, né, Celso? Não sei o que pensam aí o Salazar e o Chico, mas a contratação de maior impacto para o futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma, é essa do Luizito Soares, né? Ontem, na Arena Grêmio, 30 mil torcedores foram receber o Soares naquela apresentação como digna de grandes jogadores lá na Europa. Mas vamos acompanhar aí no VT um pouquinho mais dessa apresentação que mexeu com a torcida do Grêmio e, claro, por que não com o futebol brasileiro? Me gustan los desafíos y los desafíos difíciles me gustan. Es un desafío que me mueve porque viene de la Serie B y sé que es un equipo que tiene que volver a estar donde nunca debió estar. Lo que voy a prometer es compromiso, compañerismo, actitud, ganas y goles. No soy el Luis Suárez de 2015, 2016, 2013, no soy tonto, no voy a correr 50 metros en velocidad porque ya no soy, pero capaz que con un movimiento mío, ahí a 50 metros del arco, se pueden beneficiar mis compañeros porque es un juego en equipo. Convencido de que hay un equipo, un entrenador increíble para hacer muy bien las cosas y eso influye mucho. Tengo la camiseta de Gremio y la voy a defender como que si fuese hincha de Gremio porque es lo que me pide mi corazón hoy en día, es defender a Gremio hasta el final y demostrar que quiero ganar cosas con Gremio. Eu hoje visto a camiseta do Grêmio e eu vou fazer de tudo para defender essa camiseta do Grêmio. Y ganar cosas. E ganhar, conquistar. Desculpa. La mejor preparación, tanto física y médicamente, es ir en el día a día, hablar con los doctores, con los entrenadores y ir viendo, pero hoy en día me siento muy bien. Sí, se necesita tiempo de ponerte bien físicamente como tú quieres estar. Es una obsesión la Copa Libertadores para el jugador sudamericano y el desafío ahí está. Primero, este año, intentar clasificar a la Copa Libertadores y después sí, ir a buscar la ansiosa Copa Libertadores que cualquier jugador quiere tener y que un equipo como Gremio se merece estar siempre ahí peleando. No hay mayor felicidad y orgullo para un padre ver a tus hijos felices. Te amamos mucho y vamos Gremio. Vamos Gremio. Ahora Gremio tiene 4 hinchas más. Vamos Gremio. ¡Vamos! Y verlos ahí deseándome todo lo mejor, ya vieron, son hinchas de Gremio, empiezan a cantar las canciones y eso como padre me deja muy feliz a mí.
y por eso me sigue emocionando todo eso hoy en día. Esto es lo que me gusta a mí, ¿viste? Que vos me metés presión a mí y a mí me gusta rendir con presión. Ahora todo el mundo conoce los clásicos de Inter y Gremio. Tengo ansiedad por querer jugar esa clase de partidos porque me gustan y que sea un mensaje para mí que me gusta siempre dar, que sea sin violencia y con un espectáculo dentro de la cancha a la gente que le gusta el fútbol. Por el desafío que me gusta ganar y seguir ganando a pesar de que gané muchas cosas, y que los jóvenes que tiene hoy en Gremio vean que un jugador con 36 años entrena día a día a la par de todos sus compañeros y que quiere seguir ganando es porque tiene placer y orgullo por jugar al fútbol, que es la mayor pasión que tengo. Bom, Celso, já deu para sentir que o Luizito Soares sabe em que terreno está pisando, pela entrevista coletiva, não é? Ele falou de muitas coisas peculiares do Grêmio, então ele sabe realmente o que o espera. Detalhe, a expectativa agora é para a estreia do Soares, que deve acontecer dia 17 de janeiro, Recopa Gaúcha contra o São Luís. Mas quem vai decidir isso é o técnico Renato Gaúcho. Aliás, por falar em Renato Gaúcho, o nosso diretor, o Patrício Chileno, conversando comigo hoje na redação, deixou uma ideia para essa entrada minha aqui. Uma pergunta para vocês que estão aí no estúdio. No auge, quem foi mais jogadora? Renato Gaúcho, hoje técnico, ou Luizito Soares aos seus pouco mais de 30 anos? Olha, Garrafa, pergunta difícil de responder, mas eu vou jogar para vocês. Antes, eu só queria, antes de vocês entrarem nessa seara, e também eu vou jogar uma outra pergunta, uma outra percepção. Para mim, o Soares é o jogador internacional, o jogador estrangeiro mais importante a ser contratado, é a mais grandiosa contratação de um clube brasileiro desde... A gente teve o Sidoff no Botafogo, o Forlan quando veio para o Internacional, sabe, o Tevez quando foi para o Corinthians era muito jovem, ninguém não tinha ainda essa repercussão, Mascherano a mesma coisa, mas assim, jogadorzaço, quinto maior artilheiro do mundo em atividade. Para mim, o Grêmio, ele Mas aí eu vou contrapor isso que você disse. Trazer um jogadorzaço deste, no auge dele, ainda jovem, mas não tem como. É muito mais difícil do que trazer ele já no final da carreira. Porque no final da carreira, os clubes conseguem normalmente. Traz o Ronaldo, traz o Roberto Carlos. Não, o futebol brasileiro tem um nível... Eu acho que a contratação do Carlitos Tevez, para mim, ela é mais impactante porque ele era jovem, ele estava no auge, ele estava voando. Ele foi contratado num momento que os clubes brasileiros não contratam. Contratam quando os caras já estão no fim de carreira. Contratar ali com 20 e poucos anos, com o cara voando, mais difícil. E não foi à toa que ele foi campeão brasileiro em 2005. Eu acho mais difícil, eu acho mais impactante por causa disso, por causa dessas circunstâncias. Se for analisar a carreira do Soares, hoje, infinitamente maior do que a do Tevez naquela época. Aí eu tô contigo. Sobre a pergunta do Garrafa, apesar do Renato Gaúcho ter sido um jogadorzaço, aço mesmo, para mim o Soares jogou mais que ele, tenho poucas dúvidas, como carreira, como regularidade, como auge. Eu acho que se a gente for analisar o Renato Gaúcho, apesar dele ter jogado muita bola, o Soares ganha em todos os outros aspectos. Agora, o meu ponto nisso aí, sobre a contratação do Soares, e ele acabou falando ali um pouco na coletiva no VT feito pelo Marcelo Bamonte, muito bom, aliás. O meu ponto é o seguinte, você viu que ele falou sobre eu não consigo mais arrancar, mas eu consigo ajudar com uma jogada ou outra? É exatamente isso. O jogador, quando ele fica mais velho, muitas vezes a gente tende a entender, agora tem que ir por um clube menor. Mas não. O que ele precisa, na verdade, é de melhores companheiros. Exato. É isso. E aí eu tenho dúvidas. Quando eu peguei até põe para correr. Exato. Eu peguei até o elenco aqui do Grêmio, para minha memória não me trair, e pegando o elenco do Grêmio para 2023, não sei não. É fraquinho. Acho que falta companhia para o Soares. E aí um cara deste, sem companhia, com 36 anos, pode acabar virando um fiasco. Mas não por causa dele. Não é porque ele vai mal, putz, que fiasco, olha lá, tá velho, não aguenta mais correr. Não. O problema é trazer um cara desse sem um elenco que permita ele jogar. Então o Grêmio tem que correr atrás de um elenco que permita o Soares jogar. Só uma coisa, eu vou discordar. Quem jogou mais, Renato ou Soares? Então, eu vou ficar com o Renato Gaúcho. Pelo menos quando ele jogou, ele não mordeu ninguém, né? Não mordeu ninguém.
Ele, pelo contrário, fazia gols atrás de gols e deu um título internacional para o Flamengo, para o Grêmio, quando ele tinha 17 anos para 18. Né, que foi aquele Mundial em 82 com o Valdir Espinosa. 83. 83, Valdir Espinosa. 2-1 no Hamburgo. 2-1 no time alemão lá, né? Hamburgo. No Hamburgo. E com um gol dele. Sim. Acho que ele fez 2. Acho que ele fez 2 ou 1, não me lembro. Eu me lembro que ele desceu pela direita, cortou para o meio e bateu. E o outro foi na prorrogação. E o outro foi na prorrogação. Então, eu fico com o Renato Gaúcho, que, para mim, olha, foi um dos maiores pontas direita do futebol brasileiro. Só para não... Eu vou desempatar essa. Eu vou de Soares. Vai de Soares. Mas assim, sabe? Não, os dois são ali, ótimos. com o auxílio do VAR. É isso aí. Ó, já que o Palmeiras não contratou ninguém até o momento, a ideia por lá é recuperar jogadores que ainda não conseguiram brilhar com a camisa do clube, casos de Navarro e Tabata. Conta mais pra gente aí, Garrafa, sobre a situação desses dois jogadores, por favor. Bom, é isso, Celso. Só para fazer um adendo do que você está falando sobre os garotos da base, a gente comentava ontem no Gazeta Esportiva, jogadores que estão chegando para reforçar o elenco do técnico Abel. Na verdade, a torcida do Palmeiras, alguns segmentos da torcida do Palmeiras estão começando a ficar incomodados com essa situação, essa enxurrada de jogadores da base vindo para a equipe profissional. Principalmente pela presidente do Palmeiras, quem está lá, a Leila, não é? Que tem muito dinheiro e acrescenta-se a tudo isso a venda também do Endrick. É verdade que não pingou a grana ainda, a primeira parcela deve estar pingando nos próximos dias, mas criou-se uma expectativa de que o Palmeiras poderia contratar 1 ou 2 reforços de forma pontual. E essa vinda dessa garotada da base não tem agradado pelo menos parte da torcida palmeirense. Isso colocado, vamos falar do Palmeiras que agora começa a trabalhar presencialmente na academia de futebol, já com a presença do técnico Abel Ferreira. E o detalhe importante, hoje teve jogo-treino. O Corinthians, no seu primeiro jogo-treino, aliás, os 2 jogos que fez ainda não venceu. O Chico Lang está muito irritado com isso. O Palmeiras, logo de cara, no primeiro jogo contra o União Suzano, meteu 3-1. Gols do Tabata, do Dudu e do Navarro, que você falou há pouco. Aliás, o Navarro está na expectativa de um 2023 bem melhor do que foi a última temporada. Vamos acompanhar. Cara, eu acho que eu venho bastante preparado, né? Preparei as férias para isso, para começar o ano bem. E esses amistosos aqui são super importantes para a gente, para pegar ritmo, porque o estadual já tá logo aí, né? Então eu fico feliz também de estar podendo ajudar com gol, poder estar começando o ano bem. E espero que esse ano seja um ano maravilhoso para mim, para minha equipe, que a gente possa conquistar grandes objetivos. Cara, eu costumo dizer que eu estou aqui para ajudar, né? Então acho que o professor sabe bem o que ele faz. Então a posição que ele me botar, eu tô ali para ajudar, para somar. Importante ajudar o Palmeiras também. O primeiro ano é sempre para adaptar um pouquinho, né? A gente demora um pouquinho de adaptar, mas o segundo ano eu tenho certeza que vai ser um ano maravilhoso para mim e eu vou poder ajudar o Palmeiras da melhor forma possível. Bom, Celso, o Palmeiras está visando muito esse trabalho com bola dos seus jogadores, né? Jogos, treinos. E pro final de semana, já no sábado, teremos 2 atividades. Uma pela manhã, jogo com o São José, e na parte da tarde, contra o Deportivo Brasil. E só para fechar o noticiário do Palmeiras, a gente falou que o torcedor tá meio chateado porque não chegou ninguém, e ainda tem gente que pode sair, hein? O Danilo está fortemente sendo sondado pelo futebol europeu. Comenta-se que Barcelona e Sevilha poderiam estar no negócio, falou-se em algo superior a 20, 25 milhões em cima do Danilo. Pode ser mais uma transferência, o Palmeiras fazendo dinheiro com os seus jogadores, mas contratação mesmo nesse momento, nenhuma, Celso. Pois é, Garrafa, o Danilo, de certa forma, né, já está fazendo hora extra aqui pela qualidade dele. E pela idade, qualidade e idade. Olha só, ele tem 21 anos, certo? Mas essa temporada de 2023 vai ser a 4ª do Danilo no elenco profissional do Palmeiras. Por isso então, que ele está fazendo hora extra. Já tem uma experiência profissional já. E assim, parabéns ao Palmeiras por segurar um jogador desse por tanto tempo. E lembrando, ele tem 21 anos, olha que bizarrice. Ele é de fato... Foi chamado pelo Tite para a seleção. Exatamente, é um jogadorzaço. Não se deu bem também, né? Não se deu bem na seleção. E aí eu acho uma coisa assim, para o Palmeiras eu acho que tem que ficar tranquilo. Primeiro que é um cara que trouxe retorno técnico. Não é aquele cara que formou e já vendeu. Não. Trouxe retorno técnico para o Palmeiras. Foi campeão, fez história com a camisa do clube. Então, se sair, ele já trouxe retorno, ele já fez história. Libertadores, 2 campeonatos brasileiros. Mesmo saindo cedo com 21 brasileiros. anos, já tem tudo isso. E outra, o Palmeiras se vender, tá claro que vai vender por uma boa grana. Fala assim, 25 milhões de euros.
Então, também é uma grana que pode ser fundamental, importante para o Palmeiras, seja para o caixa, seja para repor. Ou seja, ele pode trazer o retorno financeiro, já trouxe o técnico e já tem o nome na história do clube. Então, se for embora por uma boa quantia, acho que ninguém tem o que reclamar. O Palmeiras é engraçado, né? É o time mais rico do futebol brasileiro, ao lado do Flamengo. Só que o Flamengo a gente não sabe de onde vem o dinheiro. Agora o patrocinador do Palmeiras é pesado, que é a Crefisa. Então, quer dizer, em vez de contratar, o Palmeiras está vendendo. É uma contradição, é um paradoxo isso. Se você pegar ali na essência da coisa, na comparação, se o Palmeiras é o clube mais bem organizado, com mais dinheiro do futebol brasileiro, por que não contrata, só vende? Porque... Então, quem tem que responder isso não é você, só eu, não é Mas ele. Quem tem que responder isso é a nossa querida Leila Pereira, que é a presidente e, aliás, dona da Crefisa também. Então, ela tem que responder. Por que eu não contrato? Dona Leila, a torcida inteira do Palmeiras, eu sou corintiano, não tenho nada com isso. Mas onde eu vou, todo mundo reclama que a senhora é mão assim, a senhora é pão dura. A senhora tem que abrir essa mãozinha para contratar jogadores do Palmeiras, porque esse ano aqui o Palmeiras é o clube a ser batido. É o clube a ser batido. E vendendo todo mundo, o Palmeiras não vai chegar longe, não. O palmeirense ele fica preocupado porque quem é hoje o maior adversário do Palmeiras? O Corinthians eternamente... Não estou falando da história. Estou falando em termos de briga por time. Flamengo. E o Flamengo está se reforçando. Gerson, sabe? A situação pode não parecer, mas a situação financeira do Flamengo, ela hoje é muito mais confortável que a do Palmeiras. O Flamengo tem mais receita, o Flamengo tem um patrocinador que paga mais. A situação financeira, se você pega dos balanços... Vendeu muitos jogadores. É melhor. O que pode dar uma equilibrada nisso nos próximos balanços é a venda do Endrick. Mas a venda do Endrick também não é para agora. Lembra que o Flamengo vendeu Paquetá, vendeu Vinícius Júnior, vendeu por uma grana absurda. As situações são diferentes, mas os dois têm grandes times. Eu quero fazer um parênteses aqui para mandar um abraço para o Edivaldo da Silva, que assiste todos os Gazetas Esportivas. Mandou um abraço para você, Chico Langueira, é palmeirense, mas mandou um abraço para todo mundo, para o Celso, até para a Michelle, mandou um abraço. Encontrei com ele em Santos, ele acabou me fotografando, subindo em cima do muro lá da família do Pelé e pediu um abraço. Está aí mandando um abraço para o Edivaldo. Não vou nem perguntar o que você estava fazendo em cima do muro. Não, ele estava trabalhando. Ele estava tentando pegar a melhor imagem para nós. As melhores imagens. Infelizmente, não sei porquê, o celular dele gravou legal, mas não aqui não conseguiram fazer. Eu só quero mandar um abraço, sabe para quem? Que está falando de Palmeiras? Para o Mauro Betti. Mauro Betti, grande Mauro Betti. Hoje falamos pelo telefone rapidinho. Grande beijo para você. Saudade, hein? O Mauro, que quando estava aqui na Gazeta, 30 anos atrás, ele formava um trio. Ele era o Calvo, o Calvoso e eu o Cardoso. Você é o Cardoso, é verdade. Mas tudo muda, nem não, Calvo mas agora ele tá com, peraí, agora o Mauro Beto está com uma juba de leão. E ele mesmo definiu esse trio. Era o Cardoso, eu, o Calvoso, editor, e ele o Calvo. Vamos lá, já o Corinthians segue ativo. Beijo, Mauro Betti. Qual posição você ocupa agora, Celso? Eu continuo o Cardoso. Garrafa, conta pra gente quem surgiu aí no radar do Timão. Vamos falar do Corinthians, que o Chico Lang não se aguenta. Ave Maria. Vamos, Garrafa. Bom, Celso, na verdade o Corinthians está procurando se movimentar em relação a contratar jogadores. Oportunidade de mercado. Por exemplo, o Coutinho foi o nome sondado, a negociação não evoluiu e agora outros nomes também aparecem na relação. Enquanto isso não acontece, o técnico Fernando Lázaro, que ainda não concedeu a primeira entrevista coletiva, não foi hoje também, Chico. Aí daqui a pouco o Salazar, que é o setorista do Corinthians, pode informar se tem algo marcado, e aí vocês podem debater à vontade esse tema. Isso não aconteceu, ele vem trabalhando e ficou satisfeito com aquilo que já informávamos ontem, de que o Maicon tem o seu contrato de empréstimo prorrogado até o final dessa temporada. O reforço tão sonhado para esse setor de meio campo ainda não chegou. A negociação parou ali no Coutinho, não evoluiu. Corinthians que fez negociações importantes e interessantes na manutenção do seu elenco, como a manutenção do Maicon e também do Yuri Alberto, que agora foi comprado, adquirido, é jogador do Corinthians. Mas no noticiário do Timão surge um nome, o Jorge Carrascal, jogador colombiano que fez uma boa trajetória no River, está no CSKA da Rússia, e esse é um nome que aparece
entre aí uns prováveis reforços do Corinthians. O Corinthians está nessa onda para trazer esse jogador aí. E a estreia do Corinthians, enquanto isso não acontece, está confirmada já na outra semana, Chicão. E Celso, e também Salazar, dia 15 contra o Bragantino em Bragança Paulista. Celso. Tá certo, Garrafa. Obrigado pelas informações do Corinthians. O Carrascal. É bom não se empolgar, Chico. Eu tô empolgado. O gol que ele deu de cavadinha aí. Eu já fiquei aqui que já quero esse cara no Corinthians. É ótimo jogador. Camisa 10 para ele. A informação que eu tenho é que praticamente impossível. Por quê? Muito dinheiro. Dificilmente vai sair de lá sem uma compensação financeira. Ele quer sair. Tem clube a rodo atrás dele. Foi a informação que eu tive, que tem muito clube disposto a entrar nessa disputa. O CSKA quer dinheiro, libera, mas quer dinheiro. A informação que eu tive é que o Corinthians, apesar de estar sempre monitorando, sempre se informando, é muito difícil que ele venha. Ou seja, nunca descarto, porque é futebol, mas não adianta se empolgar. Pela informação que eu tenho neste momento, a não sei que algo mude, a informação que eu tenho nesse momento é que não nos empolguemos. É que o Corinthians, Salazar, tá tentando fazer valer aquela lei da FIFA aí, né? Para a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Como fez, trouxe o Maicon, né? Que era do Shakhtar. Mas o problema é que na Rússia eles estão jogando. E trouxe o Yuri Alberto. Na Rússia eles estão Alberto. jogando, então assim, quer sair tem que pagar. Então é uma situação muito difícil de acontecer, não vou nessa. Lembrando, este ano o Corinthians tem a primeira parcela para pagar do novo acordo com a Caixa, 70 milhões. É verdade. Então assim, vamos com calma. Esse Carrascal, pelo que eu recebi de informação, não deve vir. Vem cá, ele é melhor ou pior que o Cantillo? Não, mas ele é mais à frente, é diferente, né? Ele é mais ofensivo. Na verdade, E o Cantillo é primeiro volante. O Corinthians está carente de meia, né? Ele tem o Juliano e o Renato Augusto. Agora, então, seria um jogador sobre o seu Fernando Lázaro. Por que o Fernando Lázaro não falou até hoje? A informação que eu tenho é que, querido, apesar de ter fechado com o Fernando Lázaro ainda naquele período pré-Copa ali, o Corinthians não poderia apresentar o Fernando Lázaro por uma questão contratual. Estava aqui mandando mensagens aqui agora. Havia uma questão contratual porque o contrato do Vitor Pereira ia até 31 de dezembro. Então o Corinthians não poderia, precisa sair lá no BID e tudo mais, não poderia. Então ficou marcado para janeiro. Estamos no dia 5. E como eles já chegaram e começaram a treinar muito cedo, os treinos começaram muito cedo nesse ano, a informação que eu tenho é que está tudo programado, assim como aconteceu com o Vitor Pereira, dele falar primeiro na TV, na Corinthians TV, no YouTube, gera engajamento, tudo aquilo. E a entrevista e a apresentação do Fernando Lázaro vai acontecer já nessa semana que vem. Eu espero que antes do jogo com o Bragantino. Antes do jogo, porque aí também e será na demais, semana que vem. Aliás, 2 entrevistas coletivas acontecerão na semana que vem. Uma delas é a do Fernando Lázaro. De qualquer maneira, o Corinthians... E a outra qual que é? Ainda não sei. Não sabe. De qualquer maneira, o Corinthians acho que está trabalhando direitinho, segurando as peças que eram fundamentais. Eu entendo isso como grandes reforços. O Yuri Alberto é um reforço. Baita. O Maicon é um reforço. Baita reforço. Não, aí eu concordo. E, aliás, tem um detalhe. 2 jogadores de nível. O que me preocupa um pouquinho é a zaga. Só tem 3 zagueiros, né? 3. E um menino. Agora, só uma coisinha que eu queria dizer. Vocês já repararam como é gostoso você ver qualquer vídeo na internet do Yuri Alberto? Joga demais. Ele está sempre rindo, cara. Mas joga demais. É um cara tão otimista com a vida. Ele passa, ele vai fazer um vídeo. Hoje eu estava vendo, ele pega. Mas também com 21 anos, fazendo gol, jogando no Corinthians, ganhando dinheiro, até eu ia tem dar duas risada, bandeirinhas, tem 2 bandeirinhas assim, em cima de uma mesa. Ele passa, ele olha, pega, aí vai lá e abre. É uma bandeirinha. E sai dando risada. Ele ri de tudo. É um cara otimista, é um cara assim que o Corinthians precisava. Que vai fazer gol atrás de gol e vai rir para fiar. E ainda vai trazer retorno financeiro. Sem dúvida alguma. Sem dúvida. Agora, não há dúvidas sobre uma questão. A gente falou de Corinthians, falou de Palmeiras, mas o São Paulo, entre os grandes clubes do estado, é o protagonista nesta janela de transferências até agora. Ô Garrafa, o Alan Franco, inclusive, já foi anunciado oficialmente, né? É isso, Celso. O São Paulo primeiro encostou aquela tradicional barca lá na porta e começou a dispensar a rapaziada. Mais de 10 jogadores já foram dispensados. E o São Paulo, dos paulistas, né, dos rivais paulistas, é aquele que mais se movimentou. O Rogério está fazendo uma profunda reformulação no elenco. São jogadores que ele, Rogério, está escolhendo. E isso, obviamente, será cobrado dele
quando a temporada tiver realmente o seu início, né? Então o Rogério quer montar uma equipe competitiva, sem grandes medalhões, porque não há recursos financeiros para isso. E agora o Alan Franco, que hoje já se movimentou, treinou, o zagueiro está confirmadíssimo, é reforço do São Paulo e também poderá ser apresentado nos próximos dias. Por falar em apresentação, o São Paulo continua naquele processo de apresentar os seus reforços. Hoje foi dia de apresentar mais um, desta vez o goleiro Rafael, e o José Paz esteve lá no CCT da Barra Funda acompanhando esta apresentação. Vamos ver. Eu tenho certeza que muita gente já se perguntou o seguinte: como que deve ser jogar no gol do São Paulo, tendo simplesmente o Rogério Ceni como treinador? O Rafael te responde. Eu acho que é um ponto positivo para nós, porque eles já sabem muita coisa. Então, assim, para mim é muito legal, porque eu consigo absorver ainda mais coisas, detalhes da posição. Há uma certa pressão, mas ao mesmo tempo comparada à motivação da gente querer mostrar para ele também o quanto que a gente tem se dedicado, o quanto a gente tem tentado aprimorar para fazer o que ele pede no campo. Contratado no finzinho do ano passado pelo Tricolor, o Rafael assinou com o São Paulo até 31 de dezembro de 2025. Na última temporada, ele defendeu as cores do Atlético Mineiro. E antes do Galo, o Rafael também atuou pelo rival Cruzeiro. Eu chego muito motivado para mim, para a maior aventura da minha carreira, para maior... eu acho que eu fiz uma grande decisão e estou muito feliz com ela de poder vir para cá. E a minha expectativa é muito grande de poder passar anos maravilhosos aqui com trabalho, de evoluir, de crescer, de conquistar muita coisa. Em 2022, o São Paulo teve ali o Jandrei e o Felipe Alves disputando a condição de titular do gol são paulino. O Rafael, é claro, chega agora para brigar pelo espaço dele, mas chega também para escancarar um problema que tem sido recorrente aqui no clube. É que o Rafael é o 10º goleiro contratado pelo São Paulo desde a aposentadoria do mito Rogério Ceni, lá em 2015. O São Paulo tem uma história grandiosa, né? Com os goleiros que passaram por aqui, e isso só me enche de mais motivação ainda. A partir de que eu cheguei, eu incluí na equipe de goleiros do São Paulo, e nós vamos fazer o nosso melhor para defender a meta da melhor maneira possível e beneficiar o São Paulo. A briga, então, por um lugarzinho no gol promete ser bastante acirrada esse ano no São Paulo. E professor de qualidade para ensinar muita coisa pro Jandrei, pro Felipe e pro Rafael não vai faltar não, hein? Aliás, por falar em faltar, Rafael, esse negócio aí de goleiro cobrando falta é coisa só pro mito mesmo, né? Só pro professor. Melhor deixar pra lá. Eu foco mais na questão mesmo de defender a meta. Eu acho que assim vai ser muito difícil ter um outro goleiro com tanta capacidade de fazer o que ele fez. O que ele fez é extraordinário, mas a gente vai conseguindo também, por outro caminho, trilhando a nossa história, fazendo as nossas defesas ali, tentando ajudar o São Paulo a conquistar títulos. Bom, Celso, apenas acrescentando uma informação sobre o Rafael, ele, apesar da idade já avançada, não é um goleiro tão jovem assim, ele tem pouco mais de 130 jogos na carreira, né? Ele sempre, por onde passou, tinha goleiros titulares de altíssimo nível. Então, vale lembrar que ele não tem essa rodagem de número de jogos, mas é um goleiro que também foi escolhido a dedo pelo Rogério Ceni, que é especialista na posição, Celso. Sem dúvida alguma. Aquela coisa que aconteceu também com o Walter por muito tempo, que é um baita goleiro, mas não jogava porque ele tinha simplesmente o Cássio. Então, mas assim, lá no Atlético ele tinha Mineiro tirou o Everson dos Santos, não tirou? Tirou. Por que o São Paulo não tentou tirar o João Paulo dos Santos? Estou falando porque eu considero o João Paulo um baita goleiro. Porque talvez o Rogério reconheça nele qualidades realmente para ser titular. Felipe Alves, Rafael e Jandrei, há qualidade nos três? Claro que há. Mas são goleiros que vão chegar para resolver o problema? Não vão chegar para resolver nada. Se forem, ótimo, parabéns, mas três do mesmo nível. Alguém concorda? Discorda que são do mesmo nível? Do mesmo nível. Três do mesmo nível, que é um bom nível. Mas eu acho que o São Paulo precisava de um muito bom. Então, assim, vai lá, tenta trazer o João Paulo, o Atlético foi lá, tirou o Everson, que virou titular, para pôr o Rafael no banco.
Rafael virou reserva porque o Everson venceu a disputa lá. Que foi uma escolha do São Paulo, Que né? foi a escolha do São Paulo. Agora, Assim, eu sinceramente não entendo. 10 goleiros desde a aposentadoria do São Paulo, do Rogério Ceni, para mim vai na conta 100% da diretoria, que não soube contratar. bom, essa é uma pergunta interessante que nós vamos fazer domingo, sem dúvida nenhuma, para o presidente do São Paulo, Júlio Casares. Que estará no Mesa que conosco. estará no Ótimo. Mesa Redonda Futebol Debate. Vai ser uma pergunta muito interessante para ele responder. Por que contratou 3 goleiros que não valem 1? Em tempo, vocês estão gostando das contratações do São Paulo? Não, eu não estou. Eu estou achando que estão muito fracas e o Rogério Ceni vai ter que fazer o omelete sem ovos. Olha, eu penso assim, me parece que este time tem mais recursos do que o do ano passado. Sim. Assim, eu entendo Investiu que o Rogério mais. Ceni agora olha para o elenco, eu tenho mais ovos, como disse o Chico, vou usar a mesma analogia. Ele tem mais ovos. Possibilidade, velocidade. Exato. Ele tem ponta, ele não tinha ponta. Agora ele vai ter ponta, ele vai ter esse Alan Franco zagueiro, eu acho que é um bom zagueiro. Enfim, eu acho que há mais ovos desta vez. Mas o que vai ser, tem muito jogador ali que você não sabe, o cara vem lá da MLS. Vai ser um novo São Paulo. O que ele vai jogar? Não sabemos. Mas Tomara vai ser- que não tenha nenhum ovo podre no meio, né? Não, vai ser um novo São Paulo, talvez mais competitivo do que o ano passado. Eu acredito tempo que sim. dirá. Olha, o Santos ainda não anunciou mais nenhuma contratação, mas pelo menos em tese há espaço para isso, né, Garrafa? É verdade, Celso. A gente pode dizer, inclusive, que as grandes atrações do Santos para a próxima temporada estão na parte diretiva. O Paulo Roberto Falcão, o Falcão está contratado, é o novo gerente de esportes do Santos. O Odair Hellmann também chega como novidade para dirigir a equipe do Santos. E em função de reforços, a boa notícia é que está sobrando agora, vai começar a sobrar. Vai ter um alívio na folha de pagamento do Peixe de aproximadamente R$1 milhão. Por quê? Porque o Santos acabou dispensando mais 3 estrangeiros, não é? O Angulo, o Sanches, como foi dito ontem, e o Johan Júlio. São 3 jogadores que já estão dispensados e liberados. E com o salário que era empenhado para esses 3 jogadores, aproximadamente R$1 milhão, essa grana sobra para que a diretoria possa correr atrás de reforços pontuais e trazer ainda mais algum jogador à disposição do técnico Odair Hellmann. Outra coisa importante, abre-se também 3 vagas para a contratação de estrangeiros, porque esses 3 jogadores estavam ocupando essas vagas. O Santos vai se movimentando aos poucos para não correr o risco que vem correndo nos últimos campeonatos estaduais, ficando ali próximo à zona de rebaixamento e para que possa fazer também as outras competições num nível superior do que apresentou nas últimas temporadas, Celso. Tá certo, Garrafa. Eu entendo que o Falcão e o Odair Hellmann trazem mais credibilidade ao time do Santos. Nem tanto pelas contratações, mas pelo que eles representam. Fica aí um certo otimismo do que o Santos pode fazer na temporada. Eu acho que é o seguinte, o Santos precisava contratar alguém para comandar o departamento de futebol. Esse negócio do Rueda levar os dois não ia dar certo nunca. Quem acompanha os bastidores da Vila Belmiro sabe. O Rueda é um ótimo administrador. Um ótimo. Não é por isso, não à toa é milionário. É um ótimo administrador. Está arrumando a casa. As informações que eu tenho é que ele está arrumando a casa. A situação financeira do Santos está muito melhor do que quando ele pegou. Ele reduziu a dívida em curto prazo agora de 225 para coisa de 170 milhões. Então, assim, ele está arrumando a casa. Pode ser que saia o estádio realmente. Então, assim, agora, precisava de alguém para comandar o futebol. Agora ele está apostando no Falcão. Falcão Oeste, cara, olha, alguém duvida que o Falcão entenda de futebol? Imagina. Então, assim, eu acho que ele trouxe um cara importante, de impacto, que traz credibilidade. Resta saber como é que vai ser. Eu, sinceramente, não tenho essa convicção. Como que é o Falcão hoje trabalhando no mercado de futebol? Acho que falta um pouquinho dessa experiência, mas a gente vai descobrir vendo. Pode ser que dê certo. Eu acho uma boa aposta. Olha, eu convivi com o Falcão como técnico da Seleção Brasileira em 1990-91. E o Falcão, ele tem muitos contatos internacionais. Porque ele foi o rei de Roma, afinal de contas, e isso é muito valorizado lá na Itália. Então, se você me perguntar, Falcão tem como buscar no mercado internacional bons contatos para o Santos? Tem muito. Inclusive o Internacional, vamos ser justos com o Falcão, né? Porque não colocou ele nesse cargo que o Santos colocou.
porque ele tem muita influência. É que nem o Ronaldo Fenômeno, dá até raiva. Você está do lado do Ronaldo, ele fala alô, é o Zidane. Ele desliga, é o presidente da Internacional de Milão. Ele desliga, quem atende ou quem está querendo falar com ele é o Platini. Sabe, dá raiva. Você está do lado do Ronaldo Fenômeno. Você está com inveja da lista de contatos do Ronaldo Fenômeno? Dá vontade de roubar o celular dele, né, para pegar os contatos. Então, mas o Falcão tem, não tão assim profundamente como o Ronaldo Fenômeno tem, mas ele tem sim muitos contatos internacionais com muitos times da Itália. Isso é bom para o Santos, Celso, porque de repente um garoto desses aí acontece, então já tem um mercado para se oferecer dinheiro, né, para fazer caixa. E o Odair é bom enfim. técnico. E o Odair é um baita técnico. Uma dupla ali que é promissora. Falcão e Odair, eu acho que pode dar muito certo. Mas quando eu falo também da credibilidade, é quando alguém vai negociar com alguém, pô, é o Falcão que está lá, é o Real que está lá, quer dizer, o Santos está mais ajustado, então não tem aquela coisa, é uma bagunça. O Falcão já chega de gravata e terno, né? Já não é aquela esculhambação, né? Já chega uniformizado, vestido de Falcão, né? Vestido de rei de Roma. Aí o cara respeita, né? Eu só não acho que pode cair nessa de que tá sobrando uma graninha, vamos contratar reforço. Infelizmente não é o momento. Não é o momento. O Santos vai apostar na base que tem um reforço pontual ali. E olha, no papel não é um time ruim, não. Não é, dá para jogar, não adianta querer achar que vai montar a seleção. Você tem Soteldo, você tem Ângelo, você tem Marcos Leonardo, você tem boas possibilidades. E uma coisa que é legal falar para a torcida santista é que o Odair Hellmann, ele, na verdade, montou esse Fluminense aí que está na mão do Diniz. Foi ele que revelou grande parte lá do no Internacional, ele fez um bom trabalho também. Luiz Henrique foi vendido, o Richarlison jogou com ele. Todos esses grandes caras aí, aquele André, que todo mundo suspira quando olha. A curiosidade é ver o Santos do meio para frente, porque sabemos que há uma cobrança sempre, né? A torcida do Santos cobra um time ofensivo, alegre e tudo mais. E os times do Odair, apesar de eram times compactos, organizados, bons times, competitivos, mas não eram lá times brilhantes. Especialmente fora de casa. Especialmente fora de casa. Fora de casa, fora de sempre casa, teve muita dificuldade. Técnico gaúcho, esquece. E o Santos é um time que nos últimos anos tem tido muitos problemas fora de casa já, sem o Odair. Com o Odair, eu tenho essa curiosidade para ver como é que vai ser. Também precisa ver se um desafio para os dois, para o clube e para o Odair. Tem time também para jogar com tal DNA ofensivo. Aliás, jogadores com características ofensivas ele tem. Tem. Repito aí, o Ângelo... Vai ter o Steven Mendonça. Mendonça, que vai dar velocidade. Você corre que nem um louco, né, ali, né? E com 30 anos já. Você tem o Soteldo de volta. Sabe qual foi o maior reforço do Santos nessa janela? Se livrar do Luan. Bom, isso aí... Porque a informação que eu tenho é que ele estava quebrando tudo na minha cidade lá, viu? Mas ele foi reforço? Mas foi para lá, vestiu a camisa, né? Fez até um gol sem querer, mas a informação que eu tenho, já tinha comentado aqui nos bastidores, é que o pessoal do prédio onde estava o Luan lá agradeceu ele ter ido embora. Olha, eu vou dizer uma coisa, e depois prometo que não falo mais nada. Também vai acabar o programa? Não promete, acabou o programa, começa o jornal. Você promete, você me olhando feio ali. É o seguinte... Daqui a pouco você fala assim, boa noite, Jornal da Gazeta. Então, é o já seguinte, derrubamos aquele VT. Derrubamos o último VT do chileno. O negócio é o seguinte, Salazar, o nome proibidaço no Corinthians, não se fala mais, está proibido falar, é de Vitor Pereira. Ninguém fala mais o nome de Vitor Pereira lá. E o Duílio... É você sabe quem? Você sabe quem. E o Duílio, quando ouve, olha, fala cobras e lagartos do rapaz. Mas a informação que eu tenho é que, mais do que bravo, o Duílio está decepcionado. Nem poderia ser diferente. Quem não está apunhalado pelas costas. Apunhalado pelas Quem costas. Quem defendeu, né, tá aí. Isso é para não dizer que não falei de Flores. Mas isso ainda não é maior do que a rivalidade de Corinthians e Palmeiras, viu, Celso? Há controvérsias. Tem gente que prefere ver o Palmeiras à frente do que o Vitor Pereira. Resultado da enquete. Quem deve ser o goleiro titular do São Paulo? E a maioria respondeu que o Rafael, com 55% dos votos, portanto, já chega com moral o novo contratado do São Paulo. Por hoje é só, Chico. Obrigado. Vou evitar que você dê boa noite no Jornal da Gazeta. Salazar. Valeu, obrigado. E vocês achavam que tinha pouco tempo, né? Amanhã a gente volta com mais um Gazeta Esportiva. Fique agora com o Jornal da Gazeta, com Laerte, com Luciana e as principais notícias do Brasil e do mundo. Tchau.